Olá, sou Mary J. Costa e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais detalhes do relato projetivo que eu tive na noite passada. Esse vídeo vai entrar depois, amanhã eu vou fazer uma live contando esse relato para a galera, mas eu achei interessante fazer um videozinho do relato propriamente, porque muitas pessoas não assistem a live e aí o vídeo entra depois, tá? Então amanhã a gente vai ter a live, eu vou contar, vou tirar dúvidas do pessoal, mas eu vou colocar esse vídeo depois para que as pessoas que gostam de ter só o relato poder ter essa oportunidade. Até porque é um relato, acho que bacana nesse momento que a gente está vivendo, com tudo que a gente está passando aí no mundo, e acho que tem que alcançar mais pessoas. Então por isso eu achei que deveria gravar assim separadamente, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu desde menina saí em projeção astral. E para quem não sabe o que é projeção astral, é a saída extracorpórea lúcida. Você deita para dormir e o seu corpo astral, seu perispírito, cada um dá um nome, se desprende desse corpo físico acordado. E aí você tem experiências do lado de lá. Quando você volta, você rememora as coisas que você vivenciou do lado de lá e muitas vezes são validadas do lado de cá. Por isso, cada vez mais você vai tendo certeza que não foi um simples sonho, foi algo que você realmente vivenciou do lado de lá. Tá aí, eu com o tempo fui observando que muitas outras pessoas passam por isso também, né? Tem todos os sintomas da projeção que eu já venho conversando com vocês. E aí a gente consegue diferenciar o que é o sonho da projeção, tá? Então eu sempre, quando eu tenho uma projeção forte, como foi a da noite passada, eu venho aqui e compartilho com vocês. Bom, vamos lá. Quando eu estava adormecendo, eu ontem até fui dormir um pouco mais cedo, eu tive um sintoma da própria projeção, além da catalepsia, é o balonamento. Você começa a sentir o teu corpo inflando, parece que você está crescendo, que você está ficando enorme. Então, logo que eu adormeci, eu tive essa sensação de inflar. Mas algum barulho, algo fez com que eu voltasse para o corpo e eu voltei assim com aquela sensação de queda, que também é outra característica de quando você está saindo lúcido e alguma coisa te traciona de volta para o teu corpo físico. Beleza. Aí depois, como eu vi que eu estava pronta para sair, e geralmente, como eu não faço exercício, não faço nada, eu deixo que as coisas aconteçam naturalmente, quando acontece isso, eu já sei que ou eu estou sendo chamada, ou eu tenho algo para fazer do lado de fora importante, então eu já fico já ligada. Aí eu consegui sair de novo. Eu me acomodei na cama, não tem posição certa, tá, gente? Eu costumo sair mesmo de lado. Me acomodei melhor, voltei, eu digo, caramba, eu tava saindo, mas vou sair de novo. E adormeci. Nisso que eu adormeci, eu já me dei conta que eu já estava saindo de novo do meu corpo. E dessa vez, quando eu levantei, eu senti uma barreira muito forte, impedindo que eu saísse, que eu levantasse do corpo. Era como se fosse algo muito pesado, assim, como uma redoma, algo de vidro, algo que estava assim me segurando mesmo, né? E aí eu forcei um pouco a passagem, forcei e comecei a ouvir vozes falando, força, força, você tem que sair. Só que nesse momento que eu ouvi essas mensagens, eu me assustei. Às vezes acontece da gente, você tá meio, ainda não tá totalmente desperto do lado de lá, e eu fiquei com medo, porque eu tava fazendo muita força, e a impressão que eu tinha era que aquilo ia me sufocar. Então eu fiquei meio apavorada ouvindo aquelas vozes falando que era para eu forçar, e eu voltei para o corpo. E quando eu voltei para o corpo, a última coisa que eu lembrei foi alguém falando assim, que pena, ela vai perder a experiência, olha só. Aquilo, gente, de eu ouvir, eu disse assim, caramba, eu não tô sozinha, não é algo perigoso, sabe? De repente acendeu uma luzinha, por isso que é importante a gente saber o que é projeção, saber de tudo que pode acontecer do lado de lá, para que você realmente não sinta, não deixe que o medo que a gente sente, não é que não sinta medo, que a gente vai sentir medo, mas que o medo
ao mesmo tempo você sinta aquele medo, mas seja um medo que você diga, não, não tem tanto motivo para isso, eu vou confiar e eu vou. Aí, de novo, eu consegui sair. Foram 3 vezes, 3 tentativas de saída. Quando eu saí de novo, eu me dei conta de novo dessa redoma, essa mesma redoma que estava ao meu redor. Só que dessa vez, eu fiz força, assim, enfiei o braço para conseguir sair daquela redoma que estava me fechando. Tipo, sabe, assim, um plástico bolha, bolha não, um plástico filme muito fininho, esticado, era como se eu tivesse rompido aquela membrana e consegui sair. Eu nunca tinha passado por essa experiência, então eu achei, talvez por isso que eu me assustei, eu achei muito interessante e aguçou a minha curiosidade, que é raro. Eu sempre falo para vocês que eu não fico enchendo o saco de mentor, de que eu encontro lá de lá para ficar perguntando para saber o que tá acontecendo ou o que estava se passando. Mas aquilo eu fiquei curiosa. E aí, quando eu consegui romper isso, que eu saí, era uma luz, era uma claridade, mas era muito assim, sabe? Era assim um clarão mesmo, como se eu saí da escuridão no meu quarto, que eu durmo com a luz escura, e quando eu rompi aquela membrana, eu fui para um espaço assim muito claro de ofuscar. Aí já consegui identificar alguns vultos a começar a se formar na minha frente. E aí eu vi que eu estava entre amigos, porque eu não senti medo nenhum. E eram assim, aqueles, talvez os mesmos que sempre me acompanham, porque é difícil a gente identificar os rostos às vezes do lado de lá, principalmente de mentores, porque eles estão numa frequência muito mais alta do que a gente, até a gente acostumar, você não consegue visualizar tudo muito bem, mas eu me senti acolhida. Eu vi que eu estava entre amigos, num lugar bacana, um lugar muito claro. Posso dizer assim, tipo, talvez um grande laboratório, talvez por aí, mais ou menos assim. Um espaço amplo, claro, com essas pessoas, aproximadamente assim pelo menos umas 4 pessoas eu consegui distinguir. E um deles me chamou muita atenção porque era assim, eles são muito altos. Eu sempre falo da questão dos olhos, que chamam a atenção, mesmo que eu não conseguindo visualizar o rosto direito, mas os olhos, eles fixam a gente com aquele olhar e são olhos claros, olhos azuis. Então, sempre que eu vejo esse povo de olho azul nas minhas projeções, eu me sinto acolhida, eu me sinto tranquila com eles, não fico com medo, né? E aí a gente começou a conversar porque eu tenho tido muita enxaqueca, eu tenho ficado muito tensa, eu estou num período de muito trabalho, muita coisa, e ultimamente eu tenho sentido muita dor de cabeça. E aí, talvez a claridade, isso tudo, a primeira coisa que foi a dor que eu tenho sentido do lado esquerdo da minha cabeça. E aí esse que é mais, que tem uma intimidade maior comigo, que está sempre mais próximo, falou assim, olha, fica tranquila que a gente vai ensinar coisas para você hoje, para você até melhorar essa questão da sua dor de cabeça. E eu na hora ainda pensei, eu digo, dor de cabeça, ele sabe que eu tô com dor de cabeça, ele tá vendo que eu tô com dor de cabeça. Essas são as coisas que, quando a gente está em projeção, é muito engraçado, você vai raciocinando tudo como se você estivesse aqui. E aí, nós fomos para um outro lugar, assim, um pouco mais restrito, assim, tipo mesmo um laboratório, aonde tinham várias, tipo um laboratório assim com misturas, com tubos, com frasquinhos, com as pessoas misturando ali. E aí ele começou a falar comigo assim, que cada vez mais eu confesso, eu tô fazendo muito uso de analgésico por causa dessas dores de cabeça. Eu tenho, quase sempre quando eu vou dormir, ontem mesmo eu também tinha tomado um remédio para dor de cabeça. E aí veio o puxão de orelha, falando que a gente cada vez mais, isso que eu queria passar para vocês também, cada vez mais a gente deve evitar o uso de medicação, assim, né, de medicamento, de coisas produzidas, né, de produtos, de medicação produzida, porque embora
talvez ele tenha falado mais ou menos com essas palavras, tipo assim, os princípios ativos dos remédios e tudo são geralmente colhidos da natureza e tal, mas eles já estão muito artificiais, então não está sendo uma boa a gente consumir muito remédio, foi o que me foi passado. E eu realmente tenho consumido muito. É lógico que com isso não é você parar de tomar remédio, não estou falando isso não, tá, gente? E quando a gente precisa, tem que fazer ainda uso das medicações. Mas eu creio que o que me foi mostrado é que como eu trabalho segunda-feira com a cura e que muita medicação é colocada na água, eu tive a oportunidade de estar no local onde eles preparam os remédios que são colocados, as substâncias que são colocadas na nossa água. Olha que bacana! Porque eles estavam misturando, tinham muitas ervas, tinham muitas folhas em cima das mesas, lá onde eles estavam preparando as coisas. Eram muitas misturas químicas mesmo, né? Tinha um cheiro de erva, de mistura de erva no lugar, que, assim, eu trouxe aquele cheiro muito, quando eu acordei, o cheiro estava, assim, muito vivo ainda, até porque, primeiro, a primeira parte da projeção foi nesse laboratório, com esse pessoal, vamos dizer assim, eles são mais tecnológicos, tá? Esses meus amigos, eles têm uma pegada, assim, de seres que vêm lá do outro lado, lá do espaço, de outra galáxia, talvez, sei lá, eu sei que muita gente não acredita, mas é o que eu acredito. E eles têm muito conhecimento químico mesmo, eles têm tecnologia para pegar as ervas, produzir remédios, produzir substâncias de uma forma mais natural. E eles colocam tudo na água, porque isso também já tinham me falado, né? Que a água é o veículo condutor deles para tudo. Então eles colocam na água aí. E aí, nesse laboratório, eles foram falando de diversas substâncias. Aí, uma das coisas que eles me passaram, foi até com relação à própria dor de cabeça, que eles iam me dar dica de um remédio, né, para melhorar a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, sem eu precisar ficar fazendo uso dos analgésicos daqui. Aí ele falou assim, a Melissa vai te ajudar. Aí eu falei, a Melissa vai me ajudar? A Melissa vai te ajudar. Aí ele pegou uma folha e trouxe para mim um punhadinho de folha, botou na minha mão e falou assim, olha, você vai misturar isso aqui com anis estrelado, que ele falou. Aí eu não conhecia o anis estrelado. Ele falou, você vai misturar isso, melissa com anis. Aí quando ele falou anis, eu falei, anis, eu lembrei da erva doce. Eu falei, erva doce? Ele, não, anis estrelado. Aí muito bonitinho, sabe? Ele tinha assim, quando ele olhou, eu olhei para um lado, eu consegui visualizar, não sei como, um céu, e ele pegou uma estrelinha do céu. Assim, eu sei que talvez isso seja coisa da minha, quando eu rememorei, né? Muitas coisas a gente traz, mas ele pegou uma estrelinha lá no céu e colocou assim na mão, uma estrelinha azulzinha, faiscante, e aí aquela estrelinha azulzinha faiscante se transformou numa ervinha que era o anis estrelado. Olha que legal, né? Ele disse, não mas eu tô fazendo isso aqui, que ele falou, para você rememorar, não é anis, como eu tinha dito, que era erva doce, e talvez ele tenha ficado preocupado de eu fazer confusão da erva doce com anis estrelado. Olha que fofo. Então aí ele me deu um punhado de melissa, que depois eu fui saber que a melissa é erva cidreira, que eu também não sabia, né? Quando ele falou a melissa vai te ajudar, eu fiquei esperando que fosse chegar alguém. A melissa ia me ajudar, mas a melissa é a erva cidreira e o anis estrelado. Então ele disse que era para misturar, que não era para fazer chá, mas que era para eu sentir o cheiro, o perfume daquilo. Também não entendi o que ele quer dizer com isso, mas eu vou pesquisar depois, que não era preciso fazer chá. Então, que seria a cura para minha enxaqueca. Eu vou testar, gente. Isso foi ontem de madrugada, hoje meu dia foi super corrido, eu não tive tempo nem de ver se eu tenho em casa erva cidreira. Eu acho que eu não tenho, eu tenho alguns chás, mas eu acho que não tenho. Depois eu vou ver. E vou comprar. Vou procurar o anis estrelado e a erva cidreira e vou ver o que vai bater de intuição aí, como eu vou poder desenvolver isso para melhorar a minha enxaqueca.
Bom, então foi a primeira dica que eles me deram. E vi diversas outras misturas que eles fizeram, mostrando várias ervas que eu creio que talvez depois com o tempo eu vá rememorar. Foi uma aula de erva que me deram nesse laboratório, mas tudo assim, muito tecnológico. Aí depois dessa aula toda, esse meu amigo, né, que eu não sei o nome também, não perguntei nada, eu perguntei, a única coisa que eu perguntei para ele foi com relação àquele negócio que eu tive que passar, aquela membrana, aquela película, por que que tinha acontecido aquilo? Aí ele falou, isso é que você está sendo protegida, você está sendo blindada. Você está sofrendo muitos ataques e a gente resolveu te blindar. Então, toda vez que você sair agora em projeção, talvez você passe por isso. Olha, e aí, por isso, por eu ter, né, falado que eu tô sentindo, e eu disse, mas poxa, eu tô sendo atacada. Ele disse, não se preocupa com isso. Nós vamos te levar, mais ou menos, né, nós vamos te levar, ou porque as coisas são muito rápidas do lado de lá. Então, eu tô passando para você as impressões que eu tive de lá e talvez não tenha nem sido esse diálogo tão certinho, mas foi como eu pude ir percebendo as coisas desenrolando lá de lá. Por quê? Nesse momento, eu saí do laboratório, eu estava do mesmo jeito que eu do meu quarto estava escuro e eu consegui sair daquela membrana e entrei nesse laboratório. De alguma forma a gente rompeu também assim um espaço-tempo, sei lá o quê, e a gente entrou num lugar um pouco mais escuro e eu consegui identificar que era uma selva. Aí sim, uma selva fechada mesmo, uma floresta, né? Bem escura, bem densa, assim, bem coisa que aí deu um pouco de medo. E nessa hora ele falou para mim não ter medo. Ele foi bem firme, disse, não sinta medo, você tá segura, né? E a gente foi entrando naquela floresta, eu consegui sentir um detalhe, eu não estava volitando, porque eu senti os meus pés gelados, eu estava pisando no chão, estava sem calçada, estava sentindo o chão ali do espaço geladinho. Eu consegui sentir a diferença de temperatura. O laboratório era uma temperatura agradável, normal. Dentro dessa floresta a gente já sentia assim meio que abafado, parecia assim que estava meio denso mesmo, meio pesado, úmido, sabe aquele ar quente, úmido? Tava mais ou menos assim, porque aí eu já comecei a sentir um pouco de calor. E aí ele falou, olha, nós vamos conhecer agora os nossos amigos. Fico arrepiada, que é muita emoção, né? Isso é muito legal. Os nossos amigos que trabalham com vocês lá na Terra e que são mais próximos da Terra. Isso que foi explicado. Aí eu fiquei assim, então eu já sabia que o quê? Aqueles amigos são os espíritos que chegam perto da gente como caboclos, que trabalham, quem trabalha na Umbanda sabe, né? Eu já sabia que eu ia... Gente, o que eu consegui entender? O laboratório fica dentro da selva, mas o laboratório é de consciências mais evoluídas, espíritos que vêm lá de outras galáxias, que trabalham ali dentro, moram ali dentro da selva, dentro de uma, vamos dizer assim, uma colônia, tá? Que forma aquele laboratório, eles têm o núcleo deles ali, totalmente tecnológico, com todo conforto, com tudo, mas está lá dentro da selva. E esses que a gente foi ver agora são os espíritos que moram na selva. Esses moram realmente dentro ali da mata, né? Eles estão... Eu tô falando com vocês, eu vi um vulto passar ali, foi o Chico que tá lá fora, eu fui até olhar. Por quê? Nessa mata a gente sente muito barulho. Uma coisa que eu não contei para vocês, quando eu voltei da primeira vez que eu levei o susto, algo que tinha no meu quarto na projeção que me fez voltar, gente, era um barulho, quando eu consegui sair daquela membrana da primeira vez, que eu voltei correndo, era um barulho assim muito alto, ensurdecedor, de pássaros, eram muitos pássaros e aquilo me fez voltar.
com um susto. Porque eu vi, sabe quando passa assim, um monte de pássaro gritando? E aí, nessa selva, quando eu consegui, quando eu já estava com o mentor lá dentro da selva, eu ouvi de novo os pássaros. Eu tenho a impressão que da primeira vez que eu saí em projeção, por eu estar mais densa, eu estava saindo na selva. Eles iam fazer o passeio comigo ao contrário. Eu primeiro ia na selva, depois eu ia no laboratório, provavelmente. Como eu me assustei, eles inverteram a coisa. Primeiro me levaram para o laboratório, me explicaram tudo e depois me levaram para a selva. Olha como funcionam as coisas do lado de lá, bem interessante, né? E aí, eu ouvi o barulho dos pássaros, por isso que ele falou que era para eu não me assustar. Eu senti aproximação de animais, tinham animais ali próximo, por isso que eu falei, agora eu vi o Chico ali, felinos muito grandes acompanhando a gente. E aí eu acho que tem uma ligação com a passagem que eu já tive aqui na Terra, com certeza. Eu já contei, acho que para vocês, de uma encarnação lá atrás, que eu tive uma ligação muito forte com os astecas. Por isso, quando eu viajei lá para o México, eu sabia que eu tinha uma ligação lá, né? E lá a gente tem o homem jaguar, tem toda essa tradição com felino, e tinha uns felinos rondando a gente, mas o tempo todo o meu amigo falava, não tenha medo, não tenha medo. E aí a gente conseguiu chegar praticamente numa clareira que acho que era a tribo, uma tribo, né, onde os espíritos ali se reúnem, diversos espíritos aí sim, com aspecto, é o Chico passando de novo para lá, com aspecto bem primitivo, homens bem altos, aquele que eu vi, inclusive, lá no México, bem parecido. Eles são muito altos, mas altos, altos mesmo. Você pode... Eu até falei, brinquei lá no México, que eu vi que os documentos dele ficam mais ou menos assim, ó, o tamanho da perna do bicho. Eles são grandes, eles são muito altos. E eles estavam nessa aldeia ali, né? Alguns trabalhando, outros estavam macerando algumas coisas nos tachos grandes. Então, eles estavam fazendo também o mesmo trabalho que os nossos amigos do espaço fazem nos laboratórios, eles fazem de uma forma mais rudimentar. Olha que legal. Mas eles também... E com eles eu não consegui ter uma comunicação verbal, talvez porque eles sejam mais primitivos mesmo. Eles não conseguem acessar a nossa mente telepaticamente, eles são mais pesados, mais densos, mais próximos à Terra, mas em momento algum você sente medo perto deles. É de um acolhimento, sabe? A energia que eles passam. Eu não sei nem descrever que tipo de energia é essa. É assim, é como se eles chegaram perto, eles mostraram as ervas para mim, eles mostravam o que eles estavam fazendo, eles traziam, mas assim, com muita alegria, com muito amor. É difícil até a gente descrever, sabe? Uma coisa assim muito, 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 muito. Olha, só agradeço, gratidão por vocês aí me proporcionarem essa visão, porque assim, algo mágico, algo que a gente traz realmente e que você só tem que ser cada vez mais grata. Então eu vejo que o trabalho que eu estou fazendo tem me proporcionado isso, sabe, do lado de lá, essa confiança deles de, não, eu vou mostrar como funciona. E outra coisa, aí, esse pessoal que estava lá, eles se comunicavam de alguma forma com o meu amigo, e o meu amigo traduzia, porque eu não conseguia ser acessada e nem acessá-los. E aí eles me mostraram um outro lado também vamos dizer, do poder das plantas. Primeiro foi mostrado um lado terapêutico, um lado medicinal, vamos dizer assim. E eles lá, acho que o mais forte deles, que eles trabalham, é com a proteção energética. Olha que bacana. Então, muitas plantas que eu trabalho, vocês sabem que eu sou paisagista, me foi mostrado como proteção. E uma coisa que eu achei interessante, eles me trouxeram uma planta que aqui eu conheço como róia, acho que algumas pessoas conhecem como abacaxi roxo, né? Uma planta que dá assim, a semente espalha aqui em casa, nasce em tudo quanto é lugar, que eu tenho muita pedra,
Então vai nascendo, eu trouxe uma muda, o negócio começou a nascer em tudo quanto é lugar. E aí, como eu acho ela bonita, que é uma planta assim pontuda, ela é roxinha, eu fiz 2 vasos que eu tinha aqui na entrada da minha porta com buchinhos, aquelas plantinhas redondinhas. Elas morreram e eu disse, vou substituir pelo rói. E fiz 2 arranjos lindos de rói na entrada. Isso deve ter, sei lá, uns 2 meses no máximo. E aí me foi mostrado lá, que eu não sabia, que o rói, ela é uma planta que defende a gente energeticamente das energias negativas. Olha que legal. Então, assim, intuitivamente, que eu não sabia, que eu tenho muita espada de São Jorge, espada de Ogum, espada de Ançã, que eu tenho de montão, né, no meu quintal, onde tá sempre nascendo. Tem épocas de nascer a pimenteira é a ação dos preto velho, tá? Outra coisa que foi mostrado lá também, as samambaias, né? Que eles têm toda uma ligação com a samambaia. E a samambaia, quando nasce espontaneamente, quando você não... Porque aqui em casa é outra coisa mágica, misteriosa. Eu tenho não sei quantos tipos de samambaia aqui no quintal, eu não plantei nenhuma. Elas nascem sozinhas, o passarinho traz o esporãozinho, sei lá o que é. Aquelas samambaias da floresta, aquelas grandonas, aquelas samambaias amazonas, gente, eu tenho um monte de espécies delas que elas vão nascendo nas árvores, cada uma mais linda, com as folhas grandes, gigantescas, e eu não plantei nenhuma, elas vêm sozinhas, da onde eu não sei, agora eu sei, né? E também são eles, a energia deles, da proteção desse povo que vem e estão tão próximos de mim aqui. Quando eles se aproximam para fazer a limpeza, para tudo, parece que eles trazem o germe, sei lá o que vai dando esse monte de samambaia. E eu igual uma tonta, porque como eu tenho várias contenções de pedra, de vez em quando me dá uma louca e eu arranco tudo. Olha que coisa, nunca mais vou arrancar nenhuma. Nenhuma, porque é a planta deles, por que eu vou ficar arrancando? É que eu tinha aquela coisa, aquela neura de que tinha que ficar tudo limpinho, sabe? Quando você... Não, a pedra tem que ficar bonita, aparecendo, aí sai arrancando tudo quanto é samambaia, achando que era mato. Né? E olha, tem samambaia bailarina, para quem conhece aí, samambaia paulista, samambaia... Tudo nasce sem eu plantar nenhuma. Tem umas que é cabelinho de anjo, que dá aquela folha miudinha. É incrível. Eu tenho de todas e de vez em quando são tantas que eu arranco. Agora não vou arrancar mais não. Agora eu vou respeitá-los. Deixa nascer, deixa ficar uma parede de samambaia misturada. O pessoal paga para ter isso, eu tenho de graça e fico arrancando. Vai entender, né? Então foi outra coisa que foi mostrado, porque eles têm muitas samambaias, e o que me chamou a atenção foi justamente isso. As casas, as ocas, sei lá onde eles vivem, é tudo, as paredes são samambaias choronas, samambaia de tudo quanto é tipo. Então é a ligação com eles, né? Até eu gravei um videozinho aí contando e falando para vocês da proteção. Então foi pedacinhos dessa minha projeção que eu achei linda. Falei do ROI, da proteção, se você não conhece, depois tem um shortzinho aí no canal aonde eu mostrei qual é a planta que tem aqui na entrada da minha casa, né? Outras plantas que... outra coisa que eles mostraram também, as plantas que têm formato de coração, a folha, é legal para trazer harmonia, paz para as casas. Então eu aqui tenho os antúrios, são plantas que... Eles me deram muita aula, gente. Eu sei que eu vou começar a rememorar e vou passar para vocês. É que é muito detalhe, é muita coisa. Foi a noite inteira. Eu nessa projeção, eu acordei assim, extasiada. Acordei muito grata mesmo, e cada vez mais eu sou grata acho que por tudo que eles me passam, pelas informações, e eu venho correndo dividir com vocês, tá? Então eu vou ver como eu vou fazer para usar a melissa com o anis estrelado, a estrelinha que ele me deu para curar minha dor de cabeça. Eu descobrindo, eu conto para vocês também como vai ver a intuição de como usar, porque ele falou que não era chá, não é necessário fazer o chá. Então eu vou contar para vocês depois. E é isso, eu vou começar a me dedicar mais também ao estudo das ervas, as propriedades. Eu acho que é uma coisa interessante até para... E assim, eu já falei para vocês que tudo comigo funciona intuitivo.
Então deixa que vai ver a intuição, aí eu pesquiso, eu vejo se faz sentido e aí divido com vocês, tá? Mas eu só posso falar para vocês, por enquanto, que eu tô muito bem amparada, muito bem orientada, cada vez mais grata e o trabalho, todo esse trabalho que eu faço é com a ajuda de vocês, porque também esse feedback me dá mais força de continuar, me dá mais ânimo, vontade mesmo de fazer as coisas com o maior carinho, tá? Já falei pra caramba, o vídeo já tá ficando com 30 minutos, não dá pra falar mais, senão depois fica ruim pra enviar, tá bom? É o relato aí pra vocês, pra ficar só o relato mesmo enxuto, que eu sei que a live que eu vou fazer amanhã, a gente mistura muita coisa, pergunta e tal, então aí ficou só o relatozinho enxuto. E se você quer entender mais sobre projeção astral, tem medo de projeção astral, nos dias 17, 18 e 19 de maio eu vou fazer um evento, vão ser 3 dias, 3 lives seguidas, que é o Despertar Sem Medo, que vai te ajudar a despertar, a entender um pouquinho mais de projeção astral, perder de vez o medo. Vocês vão ver que a gente perdendo o medo, a gente consegue ter essa experiência de uma forma mais bacana, que eu já ia perdendo a oportunidade da experiência pelo meu medo, viu? Como é que eu me assustei com os pássaros, não tinha nada demais. É justamente por a gente não conhecer que a gente fica assustado. Então eu vou deixar o link do evento aqui na descrição desse vídeo, você clica no link, tá? Que aí você vai se inscrever para o evento e vai receber todas as informações no teu e-mail direitinho. Fique esperto aí, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.